Nós estamos lendo Mateus 25, então abra comigo a sua Bíblia, e nós decidimos fazer isso em 3 oportunidades, julgando que não seria oportuno, ou não teríamos tempo de falar tudo em uma única só vez. Então estamos lendo Mateus 25, estamos falando sobre o fim dos tempos e sobre a volta de Jesus com o seu reino, sobre as nuvens do céu, sobre novos céus e nova terra. E vale lembrar, abre o parênteses, se você quer saber um pouco mais sobre o novo céu e nova terra, acompanhe os meus podcasts, que toda semana tem episódio novo. A semana passada nós entramos nas curiosidades. Por exemplo, o que eu gravei lá é a seguinte pergunta: os animais estarão no reino dos céus? Sim ou não? Está no podcast lá, e entramos agora em uma fase de curiosidades e perguntas comum ao céu. Então o tema que estamos usando é o tema pronto ou não, aí vou eu. Quem sabe você hoje aqui não tem ciência do que isso significa. Estamos falando sobre o final dos tempos e volta de Jesus, e fazendo uma alusão, usando de exemplo, aquela brincadeira que nós brincávamos quando éramos crianças. A maioria das crianças hoje não tem tanta liberdade de brincar dessa maneira, né? A não ser que alguém faça um pique-se-esconde para PlayStation 4, Xbox ou Nintendo, mas brincávamos de pique-se-esconde naquela nossa época de infância. E uma pessoa contava de 1 até 10, 20, 30, 40, enquanto as demais se escondiam, e quem contava no final da contagem geralmente falava pronto ou não, aí vou eu, para que todos escutassem, e então começava a brincadeira e procurar as pessoas. Jesus não voltará para procurar ninguém, mas a verdade é que, segundo a Bíblia, vai chegar um dia de fato que ninguém o sabe, somente Deus sabe, em que Jesus decidirá, porque tudo aquilo que ele profetizou e disse, desde o Antigo Testamento Novo, que se cumpriria, terá se cumprido. Então ele dirá, ou como dirá, prontos ou não, aí vou eu, chegou o dia, o último dia, o dia do Senhor. Então falamos sobre estarmos prontos para esse dia. E vale lembrar que é relevante esse assunto, porque não é um assunto muito falado nos dias de hoje. Hoje não é muito comum fazermos uma boa mesclagem do Evangelho da Graça, salvífico de Jesus, somente pela fé, mas também somado, misturado aos últimos dias, à volta de Cristo. Precisamos saber que fomos salvos, que estamos sendo salvos, seremos salvos, mas com o propósito qual Cristo voltará para buscar a sua igreja. Então o propósito dessa mensagem estendida é nós conversarmos e voltarmos a falar sobre aquilo que nossos antepassados muito falavam e hoje não mais falamos, que é sobre a volta de Cristo, os últimos dias. E nós pegamos o texto de Mateus 24, nós não estamos lendo 24, mas é o momento em que os discípulos perguntam ao mestre: Mestre, quando se dará esse último dia? Como nós saberemos que chegou o dia da sua volta? E Jesus, em Mateus 24, vai dar alguns sinais, o que eu estou chamando de sintomas, olhando a pandemia. Os sintomas serão esses: haverá fome, haverá guerra, nação contra nação, haverão falsos profetas. Ele vai dizer, ainda não é o fim. Haverão tremores de terra. A maldade se aumentará e o amor de muitos se esfriará. São os sintomas e os sinais. E quando nós olhamos tudo que estamos vivendo nos dias de hoje, eu diria que por mais que nós não tenhamos os sintomas em sua plenitude, mas sim tem um pouco dos sintomas. Eu fiquei sabendo nessa época de Covid-19 que tem pessoas que ficam muito ruins. Vale aqui só para a gente argumentar. Quem que está aqui hoje assim, pastor, eu peguei esse Covid-19, peguei e fiquei muito ruim. Levante a mão, quem já pegou e ficou muito ruim? Já está bom, né? Já curou, né? Só para saber, amém. Quem pegou assim, se curou, mas foi brando? Levante a mão, foi brando, senti poucos sintomas. Baixa a mão. Agora, quem não sabe, mas acha que teve, levante a mão. Aí, ó, um monte. A minha dá para o alto. Eu acho, mas eu não sei. Mas algumas pessoas tiveram sintomas muito duros e pesados, ficaram muito mal, muita falta de ar, muita dor no peito, e outros ficaram brandos. Com essa alusão, eu diria que, embora nós não tenhamos ainda esses sintomas nos últimos dias, de forma pesada, agressiva, mas eu creio que brandamente temos os sintomas. Nós temos guerras, nós temos nação contra nação, nós temos maldade aumentando, nós temos amor se esfriando, nós temos falsos profetas aos montes espalhados, nós temos esses sintomas e sinais. Aí, Jesus, quando fala sobre eles, os sintomas, Jesus começa a conversar, estamos lendo Mateus 25,
sobre o que os seus discípulos teriam como importante do seu mestre a observar nesse quesito, últimos dias e volta de Cristo. Então, lembrar você que nós começamos lendo, desde o versículo 1, a parábola das 10 virgens. Jesus conta a parábola das 10 virgens para dizer uma única coisa: estejam preparados. Religião não salva. Tenham óleo, tenham o Espírito Santo, sejam salvos, busquem a Deus, estejam prontos. A parábola das virgens é para dizer: estejam preparados para esse dia. Depois Jesus conta uma outra parábola em sequência, que é a parábola dos talentos. O que estamos dizendo nós entendemos que não podemos separar as duas coisas, porque são coisas de um texto só. É como se Jesus dissesse: eu vou acrescentar algo que já disse. Não basta apenas estar preparado, que é as 10 virgens. A parábola 40 é para dizer: enquanto eu não volto, façam isso. E conta a parábola dos talentos. Peguem tudo que eu lhes dei de muito valor, por menor que pareça, como 1 talento, 2 ou 5, e multipliquem. Não enterrem, façam uso, sirvam, amem, produzam. Enquanto eu não volto, não fiquem estagnados. Aí, hoje, vamos ver que Jesus vai encerrar essa história. Lembrar você que Jesus está nos seus últimos dias de vida, possivelmente última semana. Portanto, eu sempre digo isso aqui, que aquilo que a pessoa diz, por último, em vida, e principalmente nos seus últimos dias de vida, ouça que é importante. Já percebeu? Geralmente, o que vem no final da frase é o mais importante. Lista de compra: compre açúcar, compre leite, compre farinha, está no final. E não se esqueça, no final a pessoa repete: olha, abre a porta e diz: ó, não esqueça de comprar, é o mais importante. Jesus, últimos dias, está trazendo a importância de estar preparado, de não ficar estagnado, mas servir, produzir, multiplicar para o reino. E hoje ele vai usar uma analogia de 2 animais. Ele vai conversar sobre bodes e ovelhas. Ovelhas e bodes, lendo hoje, do 31 em diante, já vou ler. Mas antes de começar a ler, eu quero te fazer algumas perguntas. Não sei se você algum dia experimentou, teve uma experiência, você se encontrou em uma situação que você achou que o arrebatamento já tinha acontecido? Teve experiência algum dia na sua vida? Você ligou para alguém, esse alguém não atende. Ligou para outro alguém, não atende. Está na casa de fulano, não tem ninguém em casa. Fala assim: não é possível. Será que o pessoal foi e eu? Fiquei. Quem já passou experiência dessa? Levanta a mão aqui. Já passou experiência? Caramba, será que o arrebatamento já aconteceu? Será que eu fiquei? Agora, a pergunta segunda que eu faço é: para quem você ligaria para saber se o arrebatamento já aconteceu ou não? Você tem alguém para ligar? Sabe aquela pessoa que você fala assim: não. Por exemplo, geralmente vou usar o que geralmente as pessoas fazem: a minha avó. Minha avó é santa. Minha avó certamente vai para o céu. Aí você fala assim: rapaz, será que o arrebatamento já aconteceu? Não sei. Deixa eu ligar para a minha avó. Se minha avó atender, está tudo bem. Jesus não voltou ainda, porque minha avó certamente teria ido. Você já pensou nisso? Para quem você ligaria? Você teria uma pessoa para ligar? Para saber se está tudo bem? Agora, a terceira pergunta que eu faço é: você estaria na lista de chamada de alguém para saber se Jesus voltou ou não? Está tudo bem? Essa é uma ótima pergunta. Alguém pensaria em ligar para você para saber se Cristo voltou ou não? Essa é uma ótima pergunta. Porque o que sabemos, meu irmão, é que não sabemos o dia, nem a hora, nem o tempo, nem de que jeito. Embora tenhamos menções na Bíblia de como será, mas não quando será. O que importa aqui é se estamos aqui, é que nós acreditamos em Cristo, em sua palavra, no que Ele disse. Posso ouvir um amém? Ele disse, primeiro, que com seu Espírito depositado em nós, Ele nos acompanharia até os últimos dias da nossa vida. Eu estarei com vocês até os últimos dias. E disse, se preparem, porque um dia eu virei buscar vocês. Aos seus discípulos disse, João escreveu, não fiquem ansiosos, não se preocupem. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não teria dito. Para onde eu vou, não posso levá-los, mas um dia voltarei para buscá-los.
Essa é uma verdade cristã que nós não podemos esquecer. Jesus agora vai terminar esse texto, essa conversa sobre os últimos dias, sobre esteja preparado, e enquanto não volto, faça isso. Ele vai trabalhar sobre ovelhas e bodes. Vamos ler versículo 31 em diante. Quando o Filho do Homem, disse ele, vier em sua glória, então você está dizendo, vai vir em sua glória. Quando isso acontecer, ele virá com todos os seus anjos e assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua mão direita e os bodes à sua mão esquerda. Até aqui. E eu vou ressaltar aqui o começo do versículo 31 que diz, quando ele vier, o Filho do Homem, em sua glória, com todos os anjos, ele vai se assentar em seu trono de glória celestial. O que já nos diz a diferença que há entre uma primeira vinda de Cristo e uma segunda vinda de Cristo. Primeira vinda de Cristo, um menino, inocente, humilde. Segunda vinda de Cristo, com autoridade, com os anjos, sentado em um trono. Primeira vinda de Cristo, ele vai à cruz e morre sozinho. Segunda vinda de Cristo, ele vem cheio de glória, majestade, autoridade, governando, reinando sobre céus e terra. Primeira vinda de Cristo, ele é julgado e é condenado à morte. A sua segunda vinda, ele vem não para ser julgado nem para morrer, ele vem para julgar como um justo juiz. A segunda vinda de Cristo era diferente da sua primeira vinda. Por isso, ele nos deixa aos seus discípulos e a nós a sua escritura. Jesus aqui está nesse texto separando dois grupos de pessoas. Ele vai dizer, à minha direita estarão as ovelhas e à minha esquerda estarão os bodes. E nós temos na cultura muitos exemplos, muitas terminologias boas, culturais, sobre animais fortes e fracos. Como falei pela manhã, por exemplo, nós geralmente não queremos nos identificar com animais fracos. No Brasil nem tanto, mas você observa nos Estados Unidos, alguns países que desde o colégio, a faculdade, tem times de basquete, handball, ou tal, não sei o que lá, e cada equipe tem uma identificação de um animal. Nós temos no Brasil, por exemplo, os times de futebol, cada um com o seu mascote. Mas vamos fazer aqui um exemplo, vamos supor que você está no colégio, terminando o seu ensino médio, e há uma competição entre as turmas do seu colégio, e vamos separar 3 times. E tem o time dos gaviões, e tem o time dos tucanos, e tem o time dos frangos. Aí você fica assim, me escolhe para a águia, me escolhe para a águia, me escolhe para a águia. Não quero fazer parte do time dos frangos, porque ninguém quer ser frango, eu quero ser águia. Há o time dos bodes, há o time das ovelhas, e há o time dos coelhos. Nesse momento você diria, eu quero fazer parte do time dos bodes, porque bode é forte, porque bode é valente, é coisa de gente forte. Eu não quero fazer parte do time dos coelhos. Agora observe, se você quiser anotar, 4 coisas eu vou ressaltar nesta noite. A primeira coisa é que nesse caso, ninguém quer ser o bode. Ou eu diria, ninguém quer fazer parte do time do bode. Nesse caso aqui, eu não quero fazer parte dessa equipe. Eu quero fazer parte da equipe da ovelha. Nesse dia, ninguém gostará de jogar no time do bode. Mas eu quero conversar com você hoje aqui, não é especificamente sobre o animal usado. Se vamos usar bode, cabras, ovelhas, galinhas, frangos, coelhos. A questão aqui está além do animal usado. A questão aqui está em que mão você vai estar. Quando olhamos as Sagradas Escrituras, nós temos uma ideia, uma menção do que cada mão significa, biblicamente falando, da parte do Senhor. Lemos a Bíblia, a mão direita está ligado a força, favor, honra, tipo o Filho de Deus sentado à destra do Pai. Ao mesmo tempo, nós temos uma leitura bíblica onde a mão esquerda, em sua cultura bíblica, representa a desonra.
Então a questão aqui não está simplesmente em qual animal você será relacionado, mas em que mão você estará. A questão não é se você se parece forte como um bode, ou se você é humilde, simples e frágil como uma ovelha. A questão aqui é em que mão você está, ou em que mão você estará nesse dia. Qual é o time que você vai jogar? Porque a questão, quando falamos sobre o animal, a aparência, isso não tem muito a ver, por exemplo, com a fé cristã. Porque é a religião que gosta muito de colocar rótulos. É a religião que faz muito bem criar as suas regras, criar as suas classes e classificar as pessoas. É a religião que é muito boa em criar todo tipo de regras e classificar as pessoas do tipo, olha, você de fato é crente. Não, você não parece que é crente. Não, você tem cara de ovelha. Não, aquele dali, ele tem cara de bode. A religião rotula as pessoas. Simplesmente por aparência. Cabelo. Roupa. Não estou falando sobre transformação de vida, automaticamente transforma tudo o que está em nós, ou quem somos. Mas a religião, por exemplo, não define se você é bode ou ovelha, sabia? Se você puder de longe, diga assim para o seu irmão do seu lado assim, diga assim, a religião não define se você é ovelha ou se você é bode. Não pergunte para ele, eu tenho cara de quê? Mas quando eu leio o versículo 31, que diz quando ele vier com seus anjos, quando ele se assentar em seu trono, ele vai separar ovelhas de bodes. Não é a religião que separa, não é a denominação que separa, não é o pastor que separa, não é a aparência que separa, mas é Jesus quem separa. Sabe por quê? Porque o juiz vai dizer, estará sentado no trono, e é ele quem vai julgar, e é ele quem vai decidir. E quando nós chegarmos nesse novo céu e nova terra, quem estará na mão direita, teremos pelo menos 3 surpresas. Quem quer estar comigo lá no céu de glória com o Senhor, novo céu e nova terra, levante a mão. Você quer estar lá? Teremos 3 surpresas pelo menos. A primeira surpresa é ver lá gente que a gente nunca imaginou que estaria. A segunda surpresa é não ver pessoas que nós tínhamos a certeza que estaria. A terceira surpresa é ver que a gente está lá. A terceira surpresa, eu não merecia estar aqui, mas estou, porque é pela graça. É o juiz quem separa. Não se deixe colocar rótulos. Não deixe a religião dizer para você quem você é. Tudo depende da sua relação com Jesus. Tudo depende do que você faz como filho de Deus. Se Ele é o seu Senhor, se Ele é o seu tudo, se Ele é o seu Salvador. Se a sua relação com Ele é relação de fato, de discípulo, de servo, Ele é o Senhor, ou se a sua relação com Ele é simplesmente utilitarista. Essa é a diferença. Como eu falei na primeira parte da mensagem, na segunda parte da mensagem, dos parábolas dos talentos, eu creio que 2 perguntas Deus nos fará naquele último dia. A primeira pergunta será, o que você fez com meu filho? E a sua resposta será a grande coisa. E a segunda pergunta será, o que você fez com o que eu te dei? Então só o justo juiz pode separar bodes de ovelhas. Sabe por quê, irmãos? Com toda a liberdade que eu tenho em cima de dizer, porque eu aprendi que isso é mais pura verdade. Todos nós, aqui nessa noite, temos todo o potencial para sermos bode. Não ouvi nenhum amém, mas amém. Todos nós temos potencial para ser bode, porque todos nós somos pecadores. Todos nós estávamos condenados. O pecado original de Adão nos nivelou por baixo. Por baixo. Por baixo. Se estaremos na mão direita, visto como ovelhas, é por conta da morte, crucificação, salvação, amor, misericórdia e graça de Jesus. Se não fosse Ele, se não fosse isso, todos nós estaríamos na mão esquerda, visto como aqueles que serão lançados no inferno. E quando falamos que só Ele pode separar ovelhas e bodes,
Aqui diz que os bodes e ovelhas estavam misturados, pastando juntos, até que ele veio, sentou em seu trono com os seus anjos, chamou as nações e separou, porque até que ele separe, ninguém sabe quem é quem. Se você observar a parábola das 10 virgens, as 5 virgens prudentes e as 5 virgens imprudentes estavam as 10 na festa de casamento. Só quando o noivo chegou é que se soube quem era quem. Você pega a parábola dos talentos, os 3 servos, os 2 bons e o mau, estavam igualmente servindo na mesma casa para o mesmo Senhor. Só quando o Senhor voltou de viagem e pediu conta, é que foi descoberto então quem era quem servo que era. Só o Senhor no último dia saberá, porque só Ele sabe quem é dele. Só Ele sabe quem é servo, quem é filho, quem é salvo. Então, não rotulemos e não nos deixemos ser rotulados pela religião. Versículo 34, vai dizer assim: então, esse rei que veio dirá aos que estiverem à sua direita, ou seja, as ovelhas: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, ou seja, o reino de vocês preparados. Por quê? Ele explica: pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Até aqui. Segunda coisa, se quiser anotar, no reino, ou no reino de Deus, pequenas coisas são grandes coisas. Jesus vai dizer aqui que eles receberam tudo aquilo que foi preparado para eles como herança, o grande reino celestial, porque, e o que ele argumentou, coisas de necessidades básicas. Jesus falou sobre comida, bebida, vestimenta e acolhimento. Jesus disse: bem-vindos, porque vocês me deram comida quando eu tive fome, me deram água quando eu tive sede. Quando eu estive preso ou forasteiro, me acolheram, me visitaram. Quando eu estava com dor de cabeça, vocês me deram um remédio, um comprimido. Jesus trabalha com coisas básicas no texto, em reconhecimento do que seria os seus discípulos. Sabe, irmãos, você não precisa ser um grande teólogo. Você não precisa ser um grande pregador ou um grande cantor. O que você precisa são, nas pequenas coisas, ser reconhecido como discípulo de Jesus. Porque já estamos experimentados que pessoas que fazem e mostram grandes coisas ao longo da história e nos últimos dias mostram grandes coisas em nome de Deus, na verdade se mostram não discípulos de Jesus. Não é o quanto você faz de importante, conhecido, e teologia simplesmente, e cantar, e pregar. Você nem precisa fazer milagre para ser discípulo de Jesus. Olha que coisa boa. São as pequenas coisas que vão mostrar o quanto você é discípulo de igreja. Vai dizer assim, ó: comida, bebida, vestimenta e enfermidade. A sua relação com Jesus é expressa nas pequenas coisas que você faz ao longo do caminho. Do que me vale agora, essa semana, esse mês, fazer uma grande coisa para a glória de Jesus. Mas após isso, eu não vou nem continuar a frase. O que me vale são as pequenas coisas em fidelidade ao Senhor ao longo do caminho. Hoje eu faço um pouco aqui, hoje eu faço isso, mas para os talentos eu vou produzindo, eu não vou enterrando. Alguém pode dizer que meu talento é pequeno, que eu só recebi um, mas não importa, eu não vou enterrar, eu vou multiplicar. São as pequenas coisas no reino de Deus que são grandes. Interessante é que Jesus trabalha aqui com eu tive fome e sede. Porque às vezes é preciso atender às necessidades físicas antes mesmo de atender às necessidades espirituais. Porque, meu irmão, quem tem fome, quem está com dor, não está agora podendo lhe dar ouvidos para ouvir alguma coisa. É difícil ouvir alguma coisa quando você está sofrendo, com fome, enfermo e com dor. Às vezes, é preciso primeiro
suprir as necessidades físicas, como vestimenta, água, comida. Portanto, esse domingo do mês de ceia, nós sempre pedimos para você lembrar e trazer 1 quilo, 2, cesta básica, para ajudar as pessoas que nós ajudamos, famílias carentes. Porque isso também, ao longo do caminho, por mais que pareça pequeno, fulano faz milagre, eu levo 1 quilo de arroz, eu não sou como fulano. Sabe o que é isso? É rótulo da religião. Isso não é discipulado de Jesus. Vocês me deram de comer, vocês me deram de beber. O que muito acontece hoje é que o evangelho de Jesus não é tão eficaz na cultura, porque tudo nós estamos vendo como espiritual e não vemos o indivíduo em si, que é feito de carne e osso, tem fome e sente dor. O que acontece é que as pessoas não se importam com quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa. Não adianta você tentar parecer teólogo, sábio, mestre de Bíblia, se a pessoa não percebe que você se importa com a necessidade dela, com a vida dela. Às vezes um prato de comida tem muito mais eficácia do que um versículo solto para quem tem fome. Eu não sei porquê, mas Jesus termina esse sermão nos últimos dias observando isso. E eu não poderia pular. Precisamos falar hoje sobre o Evangelho de Jesus, que também serve como os talentos e vá às pessoas de forma contundente em sua realidade também social. Versículo 37 ao 40. Então, os justos lhe responderam. Quem são os justos? Esse que ele falou, bem-vindos, vocês fizeram. Eles responderam assim: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como forasteiro, estrangeiro, e te acolhemos? Ou necessitado de roupas, e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, e fomos visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores ou pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Terceira coisa, Jesus se identifica com os menores. Jesus se identifica com os menores, com os pobres, com os sofredores. Basta você olhar, abrir, principalmente o seu Novo Testamento e Antigo Testamento, aonde você encontrar nas Escrituras alguém quebrado, desesperado, depressivo, sofrendo. Adivinha quem está lá do lado dele? Jesus. Jesus se identifica com pessoas quebradas. Por isso que é importante, irmãos, também uma igreja cristã evangélica, protestante, conversar em um tempo de depressão, suicídio, ansiedade, porque o evangelho não é algo abstrato, sabe, que está fora da vida humana. O evangelho foi dado para seres humanos que Deus criou sua imagem e semelhança, de corpo, alma e espírito, que sentem fome, sentem sede, sentem frio. O evangelho é para a realidade do indivíduo. E muitas vezes nós achamos que o evangelho é aquele negócio só abstrato, aquele negócio apenas espiritual, transcendental, que não atinge a vida do indivíduo como um todo, atinge. O evangelho atinge as emoções, atinge o intelecto, a psique, atinge o comportamento. Que possam ouvir um amém nesta noite? Atinge como você se dá como pai, atinge como você é mãe, como você é marido, esposa, como você é patrão. Paulo disse: patrões, empregados, pais e filhos. O evangelho é todo para todo o indivíduo. E por algum motivo Jesus termina o seu discurso observando tais coisas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui nesta noite é que eles perguntam assim por 3 vezes: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e não te demos de comer? Senhor, nos diga, quando nós não te vimos com sede. Jesus diz: vocês me deram água, mas nós não te vimos. Sabe quem me diz? Os justos são aqueles que fazem não para serem vistos. Eles não estão fazendo procurando alguém que repare. Vocês fizeram isso por mim, Jesus diz. E eles dizem: Senhor, mas nós não te vimos. Não te vimos, mas ainda assim fizemos. As ovelhas, os discípulos, os servos de Deus, devem fazer, não procurando uma oportunidade de serem vistos. Porque foi o próprio Cristo que disse: aquilo que sua mão direita faz, a sua esquerda não tem nem que tomar conhecimento. Jesus, Bíblia. A cultura vai dizer o seguinte: aquilo que a sua mão direita faz, a esquerda tira uma selfie.
Procure sempre a oportunidade de mostrar que você está fazendo alguma coisa. Mas os justos, os discípulos, os cristãos, fazem por amor. Fazem por saber que Deus, que Cristo os convida a fazer. Sem olhar, serão reconhecidos, se vão ganhar novos seguidores, se terão muitas curtidas ou não. Os justos fazem e servem, mesmo não sendo notados. E eu vou usar um exemplo hoje aqui, que é muito comum, desde o esporte, educação física, até a culinária. Levanta a mão quem já viu alguma vez na televisão, no vídeo, aquele momento onde um profissional de uma área se disfarça de alguém que não sabe nada daquilo e finge que é um idoso ou finge que é alguém iniciante. Quem já viu alguma coisa? Levante a mão comigo. Já viu? Essa semana assisti vendo um atleta de futsal que faz embaixadinha. Ele botou uma roupa de velhinho, chegou na quadra. Velhinho na quadra de futsal. Futsal, para quem não sabe, gente, não é chutar sal, não. É futebol de salão. Chegou na quadra de futsal e o pessoal, sai daqui, velhinho. Ô, seu idoso, vai embora para casa. Aí pegava a bola, fingia que não sabia jogar. Até que chegou a hora que ele pegou a bola, dominou e foi. Debaixo da perna, lençol, bicicleta, a pessoa ficou assim, Aí no final ele tira a roupa de velho e todos veem que é um profissional de futebol de salão. Às vezes é culinária ou outro esporte. O que isso nos diz e nos mostra no que estamos falando? Hoje, muitos perguntam assim, não vemos mais Jesus nos dias de hoje. Por que Jesus não se manifesta como foi aos profetas, e como foi aos apóstolos, como foi o apóstolo Paulo? Aonde está Jesus que não se mostra? Eu diria que assim como um atleta de esporte disfarçado de idoso, com um desejo de ser reconhecido e se mostrar, aqui estou eu diria que também assim o é Jesus com os seus menores. Quando está diante de nós alguém, um rosto, não é apenas aquela pessoa que está nos convidando a uma ajuda. Mas eu diria que ali é o próprio Jesus nos convidando a ajudarmos aquela pessoa. Pastor, aonde está Jesus? Jesus está na oportunidade de conversar com um casal que está em crise. Jesus está na oportunidade de alimentar quem está com fome. Eu não poderia dizer aqui que, quem sabe, você pensou que era um mendigo quando deu o prato de comer, mas não era, era Jesus. Pode ser que sim, mas não sei. Mas Jesus está na oportunidade de você conversar com alguém que está depressivo, ansioso, pensando em se matar, ao menos em orar por ele, em acompanhá-lo, em ligar para ele. Jesus está aguardando ser reconhecido, como quem estivesse disfarçado nos menores. E o que ele diz para os seus discípulos no final dos dias é, sabe, os meus justos, as minhas ovelhas. A questão aqui, irmãos, em xeque não é, então eu entendi, se eu der um prato de comida ao mendigo, eu vou para a mão direita. Mas se eu não der, eu vou para a mão esquerda. A questão não é essa. Ele está dizendo, os meus justos, eles agem assim. Os meus justos servem sem a pretensão, sem a prerrogativa de serem reconhecidos. Os meus justos amam, se doam, porque sabe quando fazem ao próximo, não fazem ao próximo, mas fazem a mim. Jesus disse, quando vocês deram de comer a eles, vocês me deram de comer. Versículo 41. Vai dizer, então ele dirá aos que estiverem aonde? À sua mão esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, pois preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Deixa eu parar um pouquinho aqui, olha para cá. Você observa aqui a identificação de Jesus com as pessoas? Eu estive com fome. A pergunta é, quando? Quando ele estava com fome, porque eu me identifico com ele. Ele foi criado à minha imagem e semelhança.
Ele continua. Eles também responderão, Senhor, quando tivemos com fome? Como que assim, se nós tivéssemos visto o Senhor, teríamos feito. Porque os bodes, ou os não justos, ou os não cristãos, ou as pessoas que não entenderam o Evangelho, eu diria, eles muitas vezes vão servir com a pretensão de serem reconhecidos. Eles dizem, Senhor, quando nós tivemos com fome, nós não fizemos porque não tivemos. Ora, se tivéssemos visto o Senhor com fome, claro que daríamos. Mas eu não vi o Senhor, eu vi um mendigo. Eu não vi o Senhor sem roupa, eu vi um adolescente sem roupa. Eu não vi o Senhor preso, eu vi um cara da rua lá. Jesus se identifica com eles e continua o texto. Ele responderá, digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer, algum destes mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, como terminamos a reflexão ou a mensagem estendida? A questão não é, dê de comer e vá para o céu, negue o arroz e vá para o inferno. A questão não é essa. A questão aqui, quarto e último, Jesus quer dizer que nem todo mundo vai chegar ao céu. E isso é importantíssimo nós falarmos. Você vai encontrar no universalismo a ideia de que todos estarão igualmente no céu. Não é o que a Bíblia ensina. Jesus aqui não quer trabalhar a ideia de deu prato, foi para o céu. Não deu, não foi. A ideia é aqui, para que vocês saibam que muitos naquele dia não estarão comigo no reino dos céus, mas serão lançados para o castigo eterno. Foi Jesus quem disse, larga é a porta que leva à destruição, e muitos passarão por ela. Pensava como poderíamos terminar essa mensagem estendida, mas não dá para terminar diferente de como a Bíblia termina. E a pergunta que nos cabe hoje, antes de nós orarmos e participarmos da ceia, a pergunta que fica é, para onde você está indo? Céu ou inferno? Em qual mão você está? Direita ou esquerda? Essa é a questão aqui para nós nesta noite. A questão aqui é para onde nós estamos indo. Agora, não sou eu, não é religião, não é a denominação, não é o STF, não é o presidente da Câmara, nem o do governo, nem do Estado, nem da presidência, que decide em que mão você estará. Só Ele decide aonde você estará. Porque tudo depende da sua relação com Ele. O que você e eu, o que nós temos feito da pessoa de Jesus. E hoje, vou abrir aqui um parênteses para nós orarmos, é muito preocupante a relação utilitarista que as pessoas têm com Jesus. Jesus é mais do que um patuá, é mais do que uma imagem de gesso. Jesus é mais do que uma luz emanente, é mais do que um vento na natureza, Jesus é mais do que o que se possa imaginar. Jesus é o próprio Deus, um dia encarnado, frágil, mas agora detentor toda a honra, glória. Virá com o seu reino sobre as nações, julgará todas as nações e se levará para si o seu povo, a sua família. E quem é o seu povo? Quem é a sua família? Aqueles que foram adotados por Ele, pela fé em quem Ele diz que é, no seu sacrifício, com o seu sangue na cruz do Calvário. O tipo de relacionamento que você tem com Jesus dirá em que grupo, em que mão você vai estar. E vale aqui lembrar, irmãos, porque pessoas vão perguntar assim, mas Deus é um Deus malvado. Deus é um Deus que faz acepção? Não, não faz acepção de pessoas. Então por que Deus escolhe alguns para a salvação e outros para a perdição? Não. Nós escolhemos, em Gênesis 3, a perdição. Todos estão perdidos. Todos estão perdidos. E esse Pai que é amoroso, que é para os seus filhos, está constantemente, hoje, aqui nesta noite, com a palavra do Evangelho, sempre nos alertando desses últimos dias. Eu vou usar um exemplo aqui, conto uma história que um dia um homem estava dormindo
e foi então acordado por aquele bendito despertador. Quem já teve na sua cabeceira aquele despertador digital, preto assim, quadrado, toca rádio e tem um digital vermelho que berra? Quem já teve? Levante a mão aqui, já teve? E esse homem de madrugada acordou com um barulho. Não é assim, gente, está comigo nessa, né? Não é assim. Ele foi, bateu no despertador e o barulho continuou. Aí ele foi perceber que não era o despertador, tirou da tomada e não parou. Aí ele percebeu que era o alarme de incêndio da casa. Mas como queria continuar dormindo, ele foi até a central do alarme de incêndio e desligou. E disse, até que enfim, eu vou dormir. O que ele fez, ele, com sua atitude, ele acabou com o desconforto, ele acabou com o incômodo, ele acabou com o barulho, mas ele não acabou com o perigo. Porque se há um alarme de incêndio, isso quer dizer que o fogo está vindo. Há alguma coisa errada. A mesma visão e pensamento nós temos que ter de um pai amoroso que alerta os seus filhos. Às vezes você que é filho vai dizer, meu pai é chato, meu pai incomoda, meu pai é impertinente, meu pai é insistente. É um pai amoroso dando o alarme. Da mesma forma, Deus nos dá o seu alarme com o texto para os seus discípulos. Se preparem, sirvam enquanto isso, e não se enganem, nem todos herdarão a vida, ou nem todos terão a vida eterna comigo nos céus, mas muitos serão condenados e julgados. Por isso eu diria, o telão tem aí, que o barulho e o incômodo produzidos pelo Evangelho no mundo são o alerta de um pai amoroso nos mostrando o perigo do grande incêndio. Que já começou esse grande incêndio. Agora, você precisa hoje pensar, quem sabe, dos barulhos incômodos que o Evangelho tem produzido em sua mente, em seu coração, à luz da cultura, e o que você tem feito à luz disso. Porque, irmãos, o Evangelho é contracultural. A cultura vai dizer assim, vá para a direita, o Evangelho diz, não, vá para a esquerda. A cultura diz, faça sua história, ganhe muito dinheiro, tenha muita riqueza. E o Evangelho diz, seja simples, seja humilde. Que você tem, reparta com as pessoas, ama as pessoas. Não se apegue a este mundo, que se acumula aqui, enferruja, corrói. O Evangelho é contracultural. Mas às vezes, ou sempre, o Evangelho vai ser um barulho diante da cultura. E que muitas pessoas fazem aonde que eu desligo esse Evangelho, porque está me incomodando. Eu quero fazer isso aos da cultura, mas o Evangelho fica se barulhando na minha cabeça, dizendo, não faça, não vá, não seja assim, faça isso. Aonde que eu desligo? A questão aqui nesta noite é, se você vai desligar a voz de Deus que hoje te convida para uma decisão, para uma mudança, para uma postura, ou se você, em vez de ligar o alarme de incêndio, você vai dizer, olha, o incêndio está aí, o que eu tenho que fazer? Jesus voltará sobre as nuvens do céu. Quantos creem hoje que levante a mão comigo? Você crê? Irmãos, se nós não cremos nisso, o que nós fazemos aqui? Eu não sei. Olhamos para os outros e mal respiramos com a máscara em cima do rosto. Estamos aqui porque cremos que houve uma primeira vinda de Jesus, que morreu por nós, que nos salvou, perdoou os nossos pecados, que enviou o seu Espírito Santo para nos acompanhar até o grande dia de Cristo, da sua volta. Então não sei como você vive hoje, como está a qualidade da sua fé cristã. Ou se você hoje não mesmo é um cristão, ou está afastado do Evangelho de Jesus. Para você que é um cristão hoje, ou você que não é um cristão, nós temos 3 coisas, antes de nós orarmos, o telão vai nos ajudar. A primeira coisa é você refletir, claro, e sempre praticar. Precisamos saber em que grupo estamos e para onde estamos indo. Você precisa hoje saber, Deus, em que grupo que eu estou? Da mão direita ou da mão esquerda? Para onde você está indo? Novos céus, nova terra ou inferno? Segunda coisa, o alarme de incêndio já foi disparado. O que você vai fazer sobre isso? Vai tentar desligá-lo? Vai tentar fingir que ele não existe? Ou você, à luz disso, vai, nesta noite, tomar uma postura? Terceira e última coisa, apenas a sua relação com Jesus define em que grupo você estará. A religião, nem eu, ninguém pode decidir que
grupo você estará? Apenas a sua relação com Jesus. Então fique de pé comigo nesta noite. Para você que é um cristão, que você, à luz do texto bíblico, avalie como está a sua relação com Cristo. Se ela é utilitária, se ela é servil, se ela é de troca. Ou se você tem realmente buscado viver à luz do Evangelho, e quando há um incômodo, um alerta que te toque e diz assim, mude isso, viva isso, corrija isso, faça isso, o que você tem feito? Mas também quer dizer para você, quem está aqui esta noite aqui ou em casa, e não é um cristão. Diga assim, pastor, olha, eu acho que eu estou na mão esquerda. Hoje, você precisa orar e dizer, Deus, dá-me fé para crer em Jesus. Deus, hoje, ó Pai, eu quero fazer parte deste grupo salvo. Esse grupo, ó Deus, transformado, mudado, que estará contigo na novos céus e nova terra. Hoje, peça a Deus por salvação na sua vida e na sua casa. Como está a pessoa de Jesus, o Evangelho de Jesus, hoje em seu coração e em sua vida? Que grupo que você está? Então, põe a mão no seu coração. Eu vou orar com você esta noite. Eu quero que você medite e reflita nesta noite. Medite e reflita sobre a sua vida, sobre a sua fé, sobre a sua salvação, sobre a sua história com Jesus. Deus, agora eu oro, Pai, por aqueles que estão aqui nesta noite, ou estão em casa, algum lugar na história, Pai, que ouviram esta palavra. Estão pensando, Deus, como está a minha vida, Senhor, já que eu estou na mão direita, eu sou parte da tua família, Pai, eu creio em Ti, eu fui salvo, mas Deus, como está a minha relação contigo, ó Pai? Como eu tenho lidado com as coisas ao meu redor em Teu nome, ó Deus? Como eu tenho olhado, Senhor, a Ti através das pessoas? Deus, será que eu tenho fugido, corrido, tentado, Deus, desligar o incômodo de uma família em crise que me convida, Deus, a aconselhar, a pelo menos orar? Senhor Deus, será que eu tenho desligado, Pai, a oportunidade, o convite de alguém que está quebrado, depressivo, ansioso, Deus, aguardando uma palavra, um encontro contigo, Deus, mas eu estou fugindo, estou procurando, Deus, interruptor para desligar esse incômodo, ó Pai, porque eu não quero gastar tempo com isso, Deus, que nesta noite o Senhor converta o nosso coração, ó Pai, para a Tua palavra e para Ti, Deus. Que sejamos, Senhor, os Teus discípulos que de fato, Deus, nessa cultura que estamos vivendo, ó Pai, fazem a diferença, de forma contundente, de forma, Deus, relevante, de forma diferenciada, Pai. Mas também oro, Pai, por aqueles que hoje que estão aqui nesta noite, aqui ou em casa ou na história. Eles vão dizer, Deus, eu não sei em que mão que eu estou, não sei para onde estou indo, ou até afirmam, Deus, eu estou indo para o inferno. Mas que nesta noite, ó Pai, o Senhor derrame fé no coração e na mente para crer em Jesus. Que hoje haja salvação, que hoje haja libertação, que hoje haja libertação de pecados, perdão de pecados, que hoje haja, Pai, uma nova aliança contigo, ó Deus, uma nova caminhada com o Senhor, ó Pai. Nós não estamos aqui, ó Pai, brincando da vida cristã, mas Deus, é sério o que o Senhor já fez por nós na cruz. Estamos aguardando o dia de Cristo, o qual Ele voltará sobre as nuvens do céu com poder e glória para julgar as nações, Pai. Enquanto isso, o Senhor hoje nos convida, Pai, a usarmos este Evangelho, não apenas para nós, ou para o nosso prazer, mas Deus, para a luz desta palavra, nós sermos abençoadores, discípulos Teus que servem, que usam dons e talentos, ó Pai, multiplicam, não enterram, e como as 10 virgens, são aqueles que com a lâmpada, Pai, nas mãos, buscam estar cheios do Teu Espírito, buscam a salvação, a transformação para o grande casamento da noiva de Cristo, Pai. Por isso hoje, Pai, em nome de Jesus, Deus quebra as cadeias, os grilhões, Deus traz o coração e a mente dos meus irmãos, o que a Tua palavra hoje quer fazer, ó Pai, que não mais busquemos o disjuntor, Deus, para desligar os incômodos que o Teu Espírito tem gerado em nós, mas que digamos sim, ó Deus, e Senhor, nós cumpramos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É assim que oramos, ó Pai. Muda a nossa vida, muda a nossa história, muda o nosso pensamento. Deus, muda as nossas ações. Assim oramos e pedimos nesta noite, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém.